Então, a segunda parte da nossa aula é sobre requisitos ou elementos do ato administrativo. Eu disse para vocês que existem algumas formulazinhas para a gente estar gravando, né? Para a gente estar decorando, que na verdade o que a gente chama é recurso mnemônico. Para que você não se esqueça, então. Quando nós estivermos falando de atributos, a sigla é PAT, porque aí nós temos ali a presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Em relação aos requisitos ou elementos do ato, eu quero que vocês gravem que nós estamos falando de requisitos de validade, validade ou elementos do ato. Então, a sigla que eu quero que você decore vai estar um pouco diferente da que está aqui. Por quê? Porque esse material é um material que eu peguei na internet do professor Carlos Barbosa, eu até coloquei ali onde vocês podem retirar, www.professorcarlosbarbosa.com.br. Então, eu não podia alterar um material que não era meu, né? Mas aí na sua apostila você vai inverter, você vai colocar competência, sujeito competente ou competência, finalidade, depois você coloca forma, motivo e objeto. Então, a única ordem que eu quero que você troque para você decorar é jogar finalidade antes de forma, para ficar a sigla com, fi, for, mob. Com de competência, fi de finalidade, for de forma, mo de motivo e ob de objeto. Então, você só vai inverter aí para você ficar mais fácil de você gravar. Repete aí, professora. Com, fi, for, mob. Então, do mesmo jeito que você está vendo aí na tela, os requisitos, em vez de você, depois de competência, você colocar forma, você põe finalidade. Então, para ficar fácil, você põe competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aí a sigla vai surgir com, de competência, fi, de finalidade, for, de forma, mo, de motivo e ob, de objeto. Com, fi, for, mob. Combinado? Só para ficar fácil de você gravar. Bom, mas vamos em que interessa, né? Isso é só uma forma de facilitar aí a sua vida. A primeira coisa que eu quero que você saiba, que você não esqueça, é que como a gente está falando de requisitos de validade, se não estiver presente na prática de um ato administrativo, qualquer um desses 5 aqui, o ato administrativo ele é considerado inválido, não é inexistente. Ele é inválido e eu vou explicar para vocês por que inválido, certo? Então, eles são requisitos de validade. O ato, ele existiu, ele foi praticado, mas se faltar algum desses requisitos, ele poderá ser invalidado. Então, o primeiro deles, na nossa sigla aí, é sujeito competente ou competência. Eu prefiro usar o termo competência para ficar gravadinho aí na nossa memória. Competência, gente, na verdade, é uma atribuição legal para a prática de determinado ato. É uma atribuição que a lei dá para alguém praticar determinado ato, né? Isso é competência. Então, é o poder decorrente da lei conferido ao agente administrativo para o desempenho regular de suas atribuições. Somente quem? Somente a lei pode determinar a competência dos agentes na exata medida necessária para alcançar os fins desejados. Outra coisa que vocês vão começar a notar, e depois eu vou explicar para vocês por quê. Esse elemento, sujeito competente ou competência, ele é um elemento que está sempre vinculado. Vinculado significa que o administrador público competente, né, quando ele pratica um ato administrativo, ele pratica porque existe uma lei que dá a ele essa atribuição para praticar. Então, ele é um elemento vinculado a quem? Vinculado à lei que deu a competência para aquele agente praticar aquele ato. Tá? Para Celso Antônio Bandeira de Mello,
ele enumera as principais características desse elemento que é o sujeito competente ou a competência. O primeiro elemento que ele enumera é o exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. O que ele está querendo falar? Ele está querendo dizer que o agente público, a autoridade que é competente para a prática de determinado ato administrativo, ela não pode abrir mão dessa competência dela. Tá? Por exemplo, se o fiscal ele for ao seu estabelecimento comercial e verificar que você está ali com produtos vencidos, ele é obrigado, ele tem o dever de te autuar e de apreender aquelas mercadorias que estão vencidas. Então, ele tem um exercício obrigatório, tá, para poder agir. Isso é o que a gente fala também de ser irrenunciável. Ele não pode renunciar a esse exercício, essa obrigatoriedade que ele tem de agir. Igual um auditor fiscal. Quando o auditor fiscal da Receita Federal verifica que uma mercadoria que está chegando do exterior, ela vem através de contrabando ou descaminho, ou então ela vem sem o pagamento do imposto de importação, essa mercadoria ela vai ficar retida. O auditor fiscal ele é obrigado a lavrar um auto. Tá? Se ele verificar, por exemplo, que houve aí um contrabando, um descaminho, por exemplo. Outra coisa, essa competência ela é intransferível. Vale lembrar que a delegação é permitida pela lei, mas não transfere a competência, mas sim a execução temporária do ato. Eu vou explicar isso. Existe uma diferença muito grande em delegação e em avocação, tá? Eu quero explicar isso para vocês. É possível que a administração pública, que o administrador público, ele transfira, em alguns casos, a delegação que é permitida da lei para ele praticar determinados atos. Então, por exemplo, é possível que um auditor fiscal transfira, delegue a outro auditor fiscal, tá? A expedição de um ato administrativo, de fazer, por exemplo, uma determinada fiscalização, uma determinada autuação. Da mesma forma que é possível, né, e aí um exemplo que eu te dei de delegação foi uma delegação de dois agentes que estão no mesmo nível hierárquico, então pode haver delegação de um agente público que está no nível hierárquico a outro de igual nível hierárquico, ou também de uma delegação para alguém que não esteja no mesmo nível hierárquico, mas que esteja subordinado, que esteja abaixo. É perfeitamente possível. Um exemplo seria o seguinte, o Corregedor-Geral de Justiça, viajando em correição parcial pelo Estado, tá? Visitando as comarcas e fazendo a correição, ele vai, né, e se ausenta da Corregedoria de Justiça. Alguns atos precisam ser praticados lá na Corregedoria de Justiça. Então, vamos supor, ele está viajando, ele vai passar uma semana fora da Corregedoria e visita as comarcas do Estado. E ele deixa um juiz corregedor ou o controlador-geral da Corregedoria com a delegação de praticar determinados atos em sua ausência. Então, esse controlador da CGJ ou esse juiz corregedor que ficou pode receber uma delegação dele, que é uma autoridade administrativa que está acima hierarquicamente a um subordinado. Essa delegação ela é perfeitamente possível, porque a delegação ela pode ser feita, então, para alguém que esteja no mesmo nível hierárquico ou não, tá certo? Inclusive, no que se refere a isso, o artigo 12 da Lei 9784 de 99, o artigo 12 da Lei 9784 de 99 traz a delegação nesses termos que eu acabei de falar com vocês. Vou ler para vocês. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular
poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, o que eu falei para vocês, pode ser delegado a quem está na mesma esfera hierárquica. Um exemplo, o auditor fiscal delega a um outro auditor fiscal, por exemplo, né, a prática de um determinado ato ali fiscalizatório, certo? Então, essa competência ela é delegada. Só que o próprio artigo 13 dessa mesma lei que eu acabei de falar para vocês, o artigo 13 da lei, essa lei 9784 de 99, ela também traz o seguinte: não podem ser objetos de delegação. Ela diz: a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, da mesma forma que o artigo 12 da lei diz que é possível transferir, delegar a prática de determinados atos administrativos, ela deixa claro que alguns deles não podem, hipótese nenhuma. A edição de atos normativos, gente, editar leis, editar normas jurídicas, isso não é algo que possa ser delegado. Então, ou a Constituição, ou as leis infraconstitucionais trarão a competência de quem pode praticar determinados atos, tá? Então, nesse caso, falou que a edição de norma não pode. Outra coisa são as decisões em recursos administrativos. Eu gosto de pegar o exemplo do tributo. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um tributo. Eu fui notificada do lançamento de um determinado tributo. E eu entendo que não é devida aquela cobrança daquele tributo a mim. Ou porque a base de cálculo está errada, ou porque a alíquota não é aquela, ou porque eu não sou mais sujeito passivo. Por exemplo, eu vendi determinado imóvel e eu não tenho obrigação mais de pagar o IPTU e não tenho culpa porque a pessoa não transferiu esse imóvel ainda. Então, veja bem. Nesse caso, a primeira possibilidade que me abre é uma impugnação, tá, dessa cobrança desse tributo. Tem uma esfera administrativa que vai julgar a impugnação. Se a impugnação não for julgada a meu favor, eu ainda posso me utilizar de uma outra esfera administrativa que vai julgar o meu recurso administrativo. Se eu não ganhar nessa esfera administrativa, eu posso ainda jogar para uma segunda instância administrativa. Então, veja bem, cada decisão que vai ser praticada em cada uma dessas instâncias tem o sujeito, o agente público competente para julgar. Ou vai ser um agente, ou vai ser um colegiado, composto por mais de uma autoridade, né? De uma autoridade pública. Às vezes, o órgão, a decisão não é dada por mas é por um órgão colegiado. Então, essa questão das decisões de recursos administrativos, elas não podem ser delegadas, elas não podem ser transferidas a outro. Da mesma forma que as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. A própria Constituição Federal, ela fala lá, são de competência privativa do presidente da República e são de competência exclusiva do Congresso, por exemplo. Quando a lei ela fala em competência exclusiva, significa que ela jamais poderá ser delegada. Agora, quando ela disser competência privativa, aí sim, se ela disser competência privativa, aí é possível a delegação, tá certo? Bom, em relação a isso, o que eu disse para você? Que existe uma diferença, ainda falando dessa característica de ser intransferível, né? Que eu ainda estou nela, né? Então, eu estou aqui em cima, ó, né? As principais características, eu estou nessa segunda aí, intransferível. Então, ainda falando
dessa característica de não poder, né, delegar, existe uma diferença e a vocação. O que é a vocação, gente? É quando determinada autoridade ela traz para si a competência que foi atribuída pela lei a seu subordinado. Por exemplo, um delegado de polícia, quando ele avoca determinada competência para praticar um ato, que era, por exemplo, do escrivão da PF. O escrivão da PF, por exemplo, de forma omissa, deixou de praticar determinado ato que era de sua competência. Olha só, o fato dele ter agido com omissão, presta atenção, o fato dele ter agido com omissão, ele vai ser responsabilizado na esfera administrativa, tá certo? Mas esse ato foi praticado, foi avocado, foi realizado pelo seu superior, nesse exemplo que eu dei, o delegado da Polícia Federal. Mas o fato dele não ter praticado aquele ato, o escrivão, não tira a competência dele para a prática dos próximos atos. Então, não é porque ele se omitiu, não praticou aquele ato que era de sua competência, que o delegado foi e avocou e praticou aquele ato, que ele perdeu a competência, não. Ele vai responder na esfera administrativa, né, provavelmente um PAD, um processo administrativo disciplinar, ele vai responder pela omissão dele. Mas ele não vai perder a competência por conta da avocação. Um outro exemplo da avocação, que é interessante você lembrar, se você viu isso em processo civil, são aquelas questões da remessa necessária, do recurso, quando a fazenda pública ela é perdedora num processo. Então, vamos supor, a fazenda pública foi condenada a pagar determinada quantia, que lá pelo Código de Processo Civil obriga que haja a remessa necessária ao Tribunal de Justiça, para que haja o quê? Para que haja uma coisa chamada duplo grau de jurisdição, uma reanálise daquela condenação pela instância superior, né? Porque os desembargadores estão hierarquicamente superiores aos juízes, né? Então, nesse caso, se um juiz julgou contra a fazenda pública, dependendo do valor da condenação que está lá no CPC, é obrigatório que o procurador interponha recurso. Vamos supor que o procurador perdeu o prazo, ou naquele monte de processo, ele simplesmente não interpôs o recurso. Se ele não fez isso, o juiz pode, de ofício, ele pode, de ofício, remeter os autos ao Tribunal de Justiça, porque a lei fala que ele tem que fazer isso. Mas vamos supor que o juiz também cochilou e não encaminhou esse processo que a Fazenda Pública foi condenada para o Tribunal de Justiça. O que o Tribunal de Justiça faz, que é um órgão hierarquicamente superior? Ele avoca, ele traz para si o julgamento daquele processo que a Fazenda Pública foi condenada em primeira instância. Então, você está aí diante de o Poder Judiciário, os desembargadores avocando, trazendo para si, então, a competência que foi atribuída por lei para ser praticada por outra pessoa. Então, isso se chama avocação, tá? Então, o que eu quero dizer em relação a essa característica de ser intransferível? Que é possível que haja delegação ou avocação, tá? Mas isso, lembrando, ele não retira a competência, ele simplesmente transfere a competência temporariamente para que aquele ato seja executado. Então, a execução temporária do ato, tá? Outra característica que me fez lembrar muito de um processo meu é que o ato administrativo ele é imodificável, certo? Então, uma das características, do ato administrativo, não, da competência, né? Uma das características da competência é que ele é modificável pela vontade do agente. Então, o agente, ele não pode dizer se ele é ou não é competente. Quem vai dizer se ele é ou não é competente é a lei. Então, eu me deparei com uma situação interessante. Esses dias você vai ver que tem tudo a ver com isso. Eu ingressei com uma ação
para que um determinado plano de saúde custeasse o tratamento de uma criança autista, que nós temos determinações da ANS nesse sentido. E eu observei, e eu estava falando de uma criança, um menor de idade autista. Eu observei que várias ações semelhantes a essa tinham sido processadas e julgadas numa das varas cíveis de Linhares. Estávamos ali diante de uma relação de consumo, em que uma das partes ali era um plano de saúde. Eu observei que o juiz de uma determinada vara civil havia julgado vários processos semelhantes a esse. Então, eu direcionei a petição a uma das varas cíveis de Linhares. Ela caiu de uma determinada vara civil, o juiz deu a liminar, julgou procedente, esse processo teve recurso, demorou mais de ano, foi para o tribunal, subiu, desceu. No fim, nós conseguimos fazer um acordo nesse processo. Tá? Então, ele foi finalizado com um acordo, graças a Deus. Nesse 1 ano de tramitação, uma outra mãe, que conhecia aquela mãe, me procurou e falou: doutora, eu tenho uma situação semelhante, só que é outro plano de saúde, não é aquele não, é outro. E o filho, coincidentemente, o filho dela tinha a mesma idade do anterior. Eu falei: bom, vamos entrar com a ação, sem problema. O que eu fiz? Direcionei novamente a petição para uma das varas cíveis, e a distribuição ela é automática, ela caiu na mesma vara que tinha caído anterior. Olha que fato curioso. O juiz dessa vara deu a liminar nesse segundo processo, tá? Nesse segundo processo deu a liminar. Só que depois que ele deu a liminar, olha o que aconteceu. Ele mandou que os autos fossem remetidos para o juiz da infância e juventude, dizendo que quem tinha competência pela lei para julgar esses processos era o juiz da infância, porque nós estávamos diante de interesse do menor. Olha que interessante, depois que ele já havia dado a liminar. E aí, o juiz da infância suscitou o conflito de competência. E esse conflito de competência subiu para o Tribunal de Justiça. Significa o quê? Significa que existia uma dúvida desse juiz de quem seria competente para julgar essas ações. E deu ao Tribunal de Justiça a competência para, com base na interpretação da lei, entender quem era o competente naquele caso. Então, foi suscitado um conflito de competência e o Tribunal de Justiça ainda não decidiu, mas vai decidir qual dos dois, o juiz da vara civil ou o juiz da infância, que tem competência para julgar. Por quê? Porque ela não é modificável por vontade de um juiz ou de outro juiz, né? Quem determina a competência é a lei. Se existe uma dúvida na interpretação da lei, o tribunal tem que interpretar e tem que dizer quem é competente, tá? Agora, olha que coisa interessante. Você pode pensar, e como ficou a situação da sua liminar, Giovana? Enquanto esse conflito de competência não foi julgado, a liminar está valendo. A liminar está valendo. Porque quando ela foi dada por um juiz que era considerado como um juiz competente. Então, até que seja determinado pelo tribunal que ele não era competente, esse ato continua a produzir seus efeitos. Então, para esse ato cair, essa liminar cair, o tribunal vai ter que dizer, ó, você que deu a liminar não era juiz competente, não, tá? Competente era o da infância. Aí sim, aí a liminar cai, certo? Então, veja bem, a competência ela não é modificável por vontade do agente, né? Ela é determinada pela lei. Outra característica da competência, aí eu entrando na matéria do Diego, ele me mata depois. Outra característica é imprescritibilidade, ou seja, eu já até falei um pouquinho dela. O fato de um agente que tinha competência não ter praticado aquele ato, não
faz com que ele perca a competência do exercício. É aquele exemplo que eu dei do escrivão, que por omissão não praticou o ato, que acabou o delegado praticando, mas ele não perdeu a competência que ele tinha, certo? A competência continua existindo. Tudo bem até aqui? Vou continuar, então, em relação à finalidade, tá? A finalidade, então, na nossa sigla, CONFIFORMOB, né? Finalidade aí seria o segundo elemento, o segundo requisito do ato administrativo, né? A finalidade, de acordo com os ensinamentos da Maria Silvia Zanella de Pietro, e eu já falei para vocês que eu gosto muito da obra dela, é um clássico, e eu queria muito que vocês dessem uma lida, né? Em relação aos atos administrativos na matéria dela, depois você olha. Ela traz esse conceito de finalidade, dizendo que é o resultado que a administração deve alcançar com a prática do ato. É aquilo que se pretende com o ato administrativo. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a finalidade daquele ato? O que se pretende com ele? Qual é o que se quer na prática com aquele ato? Isso é a finalidade. De início, eu já te digo que a finalidade será sempre o interesse público, o interesse da coletividade, tá? Em uma análise restrita, né, é o que a gente chama de buscar sempre o interesse público, né? E a finalidade que é determinada pela lei. Esse elemento, gente, é um elemento, um requisito que está sempre vinculado. Vinculado ao quê? Vinculado à lei. Então, a finalidade que a lei traz. Assim, o elemento pode ser considerado em seu sentido amplo, qualquer atividade que busca o interesse público, ou também no sentido restrito, o resultado específico de determinada atividade prevista na lei. Tá? Um exemplo que eu posso te dar da finalidade é o seguinte. Com relação à remoção para atender a demanda de serviço em determinado local. Olha só. Então, de forma ampla, toda vez que um ato administrativo é praticado, ele está visando ali o interesse público. Então, quando é feita uma OS para a poda de árvores em determinada praça, isso é um ato administrativo que tem a ver com o interesse de todos nós, né? Ou com uma OS para que se inicie o asfaltamento da estrada que leva Linhares a Bagueira, por exemplo, né? A gente está vendo aí uma OS, que é um ato administrativo, cuja finalidade é o interesse público, que é o asfaltamento ali, que vai servir para toda a coletividade. Mas eu tenho também uma finalidade restrita, que é um resultado específico de determinada atividade que está prevista na lei. Por exemplo, quando o presidente do tribunal, naquele mesmo exemplo que eu te falei, ele solicita a remoção de um servidor de uma vara ou de uma comarca para outra, porque não tem servidor naquela, porque tem 5.000 processos, só tem um efetivo e 2 estagiários, quando ele faz isso, ele está usando de uma previsão de lei para que ele possa fazer a remoção. Ou quando ele contrata professores DTs, porque não fez concurso público, deveria ter feito, né, para cumprir excepcional interesse público de um serviço relevante, que é a educação pública, né? Nesse caso, ele está aí fazendo o quê? Ele está fazendo ele está conseguindo, ou melhor dizendo, ele está buscando um resultado específico de uma determinada atividade, tá? Agora, olha que interessante. O vício, nesse elemento, o vício na finalidade, gera o que a gente chama de desvio de finalidade, que é uma modalidade de abuso de poder, que é aquele exemplo que eu falei com você do juiz que vai lá no tribunal e pede ao presidente do tribunal para remover sobre a alegação de que é porque precisa dele em outra comarca, mas remover aquele servidor porque é desafeto dele. Na verdade, aquela outra comarca nem está precisando dele, mas ele quer se livrar daquele servidor que é desafeto dele
e ele solicita a remoção. Se o presidente o faz com base nisso, a finalidade aí não é o interesse público. Há um desvio de finalidade que é uma modalidade, é uma subespécie do que a gente chama de abuso de poder. Certo? Gente, tudo bem? Nosso quórum caiu pra caramba, hein? De 22, nós estamos só com 14. Meu Deus do céu. Vou continuar, hein? Vamos lá. O terceiro elemento ou requisito, tá? Extremamente importante, nessa nossa sigla CONFIFORMOB, for de forma, né? Então, o que significa esse elemento, esse requisito que é a forma? O ato, ele deve respeitar sempre a forma exigida para a sua prática. Então, é a materialização, ou seja, como o ato deve se apresentar no mundo real. Via de regra, gente, todos os atos da administração pública, eles são formais, tá? Diferentemente do direito privado, que tem uma liberdade das formas. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui em relação ao direito privado para você ver como fica clara essa diferença. É perfeitamente possível, no âmbito negocial, entre dois particulares, que a gente negocie, tenha liberdade de negociar cláusulas num contrato de compra e venda, por exemplo, de um imóvel. Então, eu tenho um apartamento para vender e viro para você e falo assim, olha, eu estou vendendo meu apartamento. Aí você diz assim, Giovana, eu tenho interesse em comprar o seu apartamento, mas eu só posso pagar esse apartamento seu em 36 meses, sem correção, sem juros, sem taxa Selic, sem absolutamente nada. Eu falo, nossa, mas 3 anos para pagar? Mas é o que eu posso. Eu digo, tá bom, combinado. Vamos colocar lá que que você vai me pagar em 3 meses, em 3 anos, sem nenhum tipo de correção. Eu vou fazer esse parcelamento para você, tá? E ao final a gente passa a escritura. Olha, existe uma liberdade para que eu e você pactuemos cláusulas nesse nosso contrato. Né? A liberdade de passar a escritura só depois do pagamento da última parcela. A liberdade, por exemplo, de colocar uma cláusula que se você desistir, você tem que me pagar um sinal, você tem que me pagar o sinal ou arras, né? Existe uma previsão legal para o sinal e para o arras? Existe, mas tem detalhes que a gente pode pactuar uma cláusula penal ou porque você não pagou a prestação no dia tal. N coisas podem ser pactuadas porque nós temos a liberdade das formas, certo? Diferente do que ocorre com o poder público. O poder público jamais poderia fazer um parcelamento, jamais poderia fazer um parcelamento de uma dívida se não existisse uma lei que trouxesse a possibilidade daquele parcelamento. Então, a forma, né, na administração pública, não existe uma liberdade das formas como existe no direito privado. Então, a forma é um elemento, um requisito sempre vinculado. Ele está vinculado ao que a lei diz, a forma que a lei determina. Atos que, em regra, gente, na regra geral, os atos administrativos, eles são escritos e são motivados. Mas, excepcionalmente, é possível que haja ali uma possibilidade de uma manifestação de um ato que não é escrito. Um exemplo, uma placa de trânsito pregada proibindo estacionar, uma placa de trânsito. Ou uma placa dizendo que você só pode trafegar a 80 km. Ou então, uma ordem verbal de um chefe de uma repartição pública mandando você, que é o subordinado dele, praticar determinado ato. Tá? Peça-se agora ali o alvará para o juiz poder assinar. Peça-se esse mandado de citação e intimação. Outra coisa, gente, às vezes um gesto é o suficiente para ser considerado um ato administrativo. Por exemplo, você tá vindo numa avenida, que em Vitória é muito comum aqui.
né? Porque dá muito engarrafamento de manhã, principalmente no horário do trabalho. O sinal está fechado. Logo, pela lei de trânsito, a gente não pode ultrapassar o sinal vermelho, não é isso? Mas o guarda de trânsito está lá com apito, fazendo gesto, mandando eu ir. Vem, vai, com apito, mandando eu ir. Ora, ele está dando um gesto que está dizendo que eu posso avançar o sinal naquele momento. É um ato administrativo. E eu estou seguindo. Porque ele está ali fazendo o quê? Ele está ali coordenando o trânsito. Então, é um gesto que é um ato administrativo e que não é escrito, né? Por exemplo, tá? Semáforo de trânsito, apito de policial, placa de proibido estacionar, uma ordem verbal de chefe de repartição, né, ao seu subordinado, tá? Agora, olha que interessante. O artigo 22 dessa lei 9784 de 99, ela trata do princípio do informalismo, né? Então, ou da informalidade, melhor dizendo. Ao dispor que os atos do processo administrativo, do PAD, do processo administrativo disciplinar, quando um servidor pratica algum ato, né, que fere ali os princípios, por exemplo, princípios da administração, ou causa um dano ao erário, ou enriquecimento ilícito, vai ser aberto um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. E o artigo 22, que trata, né, desse processo administrativo disciplinar, ele fala que não dependem de forma determinada, né, esses atos que são praticados no processo, eles não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Assim, os atos do processo administrativo federal somente poderão ter sua prática obrigatória em determinada forma quando isso for expressamente definido por lei. Por exemplo, a forma obrigatória para aplicação de penalidade a um servidor. Então, existe uma gradação na lei de procedimento administrativo disciplinar que diz qual foi a falta que aquele servidor praticou. Nós vamos estudar isso, tá? Nós vamos ter uma aula sobre isso. A falta que aquele servidor praticou e, com base naquela falta que ele praticou, qual é a penalidade que lhe será imposta. Então, existe um artigo dizendo que se ele praticou determinada falta, a forma que será aplicada será suspensão dos seus vencimentos, ou será advertência, ou se for muito grave, tiver passado por todo um processo, o processo for julgado quanto a defesa do contraditório, e em um relatório redigido por aquela comissão, e ao final ficar definido que ele era culpado, a pena será de demissão, por exemplo. Então, se a forma for determinada, é obrigado que se siga a forma, né? Mas se a forma não for determinada, fica a critério, a discricionariedade de que forma usar, né, pelo agente público, certo? Tudo bem até aqui, gente? Bom, continuando então, certo. Tudo jóia, né? Então, continuando em relação aqui à nossa sigla, né, dos nossos elementos, os requisitos do ato, elementos de validade, tá? Os requisitos do ato, vamos continuar o motivo. O motivo eu quero que você preste bastante atenção, porque, embora pareça que motivo e motivação sejam a mesma coisa, não são a mesma coisa. Motivo é uma coisa, motivação é outra. O elemento ou requisito do ato administrativo não é motivação, é motivo. Então, o que é motivo? Motivo, ele é a situação de fato ou de direito que gera a necessidade da administração em praticar determinado ato. O pressuposto de direito é a lei, que dá base, então, ao ato administrativo. Ao passo que o pressuposto de fato corresponde às circunstâncias, às situações, aos acontecimentos que levam a administração a praticar aquele ato. Exemplificando, então,
Vamos falar naquele caso da demolição, do exemplo da demolição do prédio que está ruindo, o prédio da administração pública que está lá abandonado, ruindo, na iminência de cair. O pressuposto de direito é a lei. Então, existe uma lei que permite que a administração pública, nos casos de urgência, né, urgência, possa, então, fazer a demolição daquele prédio. Então, existe uma lei que permite que, nos casos de urgência, ela o faça. E o pressuposto de fato é a circunstância, a situação é acontecimento. Qual é a circunstância? Qual é a situação? Qual é o acontecimento? O prédio está ruindo. Logo, será necessário um ato demolitório, uma expedição de um ato administrativo mandando demolir aquele prédio. Então, o pressuposto de direito é a lei, tá? Então, o motivo ele é composto de dois elementos. A lei que baseia o ato diz, olha, não é permitido em casos de urgência, em que vai colocar em risco toda a segurança, né? Que se expressa-se um ato administrativo para demolição. E o fato, as circunstâncias, a situação é a necessidade, porque o prédio está ruindo. Então, a situação é o prédio está ruindo, né? As rachaduras, a iminência do desabamento dele. Essa é a circunstância. Não confundir motivo com motivação, tá? Então, vamos lá. A motivação é a justificativa por escrito dos pressupostos de fato. Então, a motivação é demonstrar, né, por escrito que é necessário que aquilo aconteça. O que é elemento do ato não é justificar, né? Não é justificar, é só o motivo. A motivação que é escrever, justificar, eu vou explicar para você daqui a pouco, tá? Aliás, melhor, vou explicar para você agora, porque tem uma teoria muito importante, que é a teoria dos motivos determinantes. Essa teoria dos motivos determinantes, ela já foi objeto de muitas questões em concurso, inclusive na minha época de concurseira jurássica. Olha que interessante. Eu disse para você que se um servidor efetivo pratica um ato, por exemplo, um ato de improbidade, né, um dano ao erário, o enriquecimento ilícito, ou ele pratica, ele fere qualquer um dos princípios daquele da administração pública que a gente estudou e pratica um ato de improbidade, né, ele pode ser responsabilizado. Só que, veja bem, qualquer ato que fira a lei, para que haja punição, para que haja demissão desse servidor concursado efetivo e estável, é necessário para sua demissão que haja a abertura de um processo administrativo disciplinar e que haja, ao final, uma decisão dizendo que ele foi culpado e que a pena imposta pela lei, aquela infração que ele praticou, a pena imposta pela lei é a demissão. Então, veja bem, quando a demissão ocorre, no relatório, que é aquela decisão final, vem dizendo qual foi a justificativa por que aquele servidor, então, que a gente chama de motivação, tá? Por que ele está sendo demitido. Então, lá vai dizer, fulano de tal está sendo demitido porque ele incorreu, né, na prática do ato constante no artigo tal, inciso tal da lei, que culminou na aplicação da sanção tal prevista na lei. E vai justificar. Porque ele causou o dano ao erário quando ele assim agiu. Veja bem, foi justificada, foi motivada a demissão dele, porque a lei exige que haja, porque ele é efetivo e é estável. Mas olha a diferença. Existem os cargos comissionados, os cargos em comissão, que são aqueles de livre nomeação e exoneração pelo chefe daquela entidade ou daquele poder. Então, um exemplo, presidente do tribunal nomeou determinada pessoa
sem concurso, porque é possível, né? Em casos de excepcional interesse público e relevante, né? E urgência, ele nomeou alguém para exercer um cargo, tá? Um cargo em comissão, por exemplo. E lá colocou nomear senhor fulano de tal para exercer determinado cargo. Ou então, não era nem relevância e urgência, era um cargo que era possível de nomeação e exoneração, como, por exemplo, assessor de juiz de direito de primeiro grau. São aqueles cargos, né, gente, que a gente fala que a gente dorme neles, mas não acorda, pode não acordar neles, né? Esse tipo de cargo, a própria Constituição fala que ele é de nomeação e exoneração. Significa que quem nomeou, quando exonerar, não precisa motivar, não precisa justificar por que está exonerando aquela pessoa. Então, a própria lei, a própria Constituição fala que não precisa. Mas olha que coisa interessante. Se aquele agente público, aquela autoridade que exonerou, justificar, motivar, sem precisar de fazer, sem precisar tê-lo feito, e o faz, ele fica vinculado às razões que ele apresentou. Ou seja, se eu fui exonerada e lá eu era um cargo em comissão, ele não precisava ter dito, ele só precisava disso, exonerar a senhora Giovana. E ele justificou que eu fui exonerada porque eu era desidiosa, porque eu não cumpria os meus horários, porque eu tinha faltas injustificadas. E eu provar que aquilo não é verdade, esse ato deverá ser invalidado. Olha que interessante. Um ato que não precisava nenhuma motivação, que não precisava de nenhuma justificação, a partir do momento que essa justificação, essa motivação é feita, passa a vincular. Olha que interessante. Bom, mas então, vamos lembrar por fim que o motivo ele pode ser discricionário ou ele pode ser vinculado, tá certo? Então, o que nos interessa? Não é a motivação. A motivação, na verdade, é só uma declaração escrita. É a exteriorização do motivo. O que importa para nós é o motivo. É dizer que existe uma lei e que existe uma circunstância que se adapta àquela lei. Então, a lei é que, em casos de urgência, pode ser expedido um ato administrativo determinando a demolição. Um ato demolitório naquele imóvel que está ruim, certo? Ele pode ser discricionário ou vinculado. Segundo Edmur Ferreira de Faria, o motivo está previsto na lei, né? Ele deve estar previsto na lei explícito ou implicitamente. Se for explícito, nesse caso, ele vai ter que, não compete escolha. Mas se for implícito, né, aí fica a cargo do agente dizer se vai indicar o motivo ou se não vai indicar o motivo. Então, se a lei não disser que ele tem que indicar, por exemplo, no caso da demissão, a lei de procedimento administrativo disciplinar, mais do que isso, né? Não precisa nem falar em lei, vamos voltar na Carta Magna, a maior de todas. A Constituição fala que o servidor estável só pode ser demitido depois de um processo administrativo disciplinar e que deverá, então, ser justificado, né, apresentado o motivo dessa demissão. Tá? O último, então, dos elementos, né, da nossa lista aqui de Confiformob, né, na nossa sigla, é o objeto ou conteúdo. Pode ser que você encontre alguma questão de prova que traga o requisito como sendo objeto, que normalmente a maior parte traz essa nomenclatura de objeto, mas pode ser que ele apareça também com o nome de conteúdo. Saiba que é a mesma coisa, tá bom? Então, olha só. É a modificação fática realizada pelo ato no mundo jurídico. São as inovações trazidas pelo ato na vida do seu destinatário. Como assim? Gente, vamos pegar uns exemplos para você entender. Se eu estou dizendo que um objeto, né,
é a modificação fática, o que vai mudar na vida, na sua vida, depois que aquele ato administrativo foi praticado. Você precisa entender que existe uma diferença, então, entre o ato e o objeto. Vamos pegar a licença para construir. Você está querendo construir um prédio, tá? Em Linhares, e você procura, então, a prefeitura municipal para você pedir uma licença para você construir. Essa licença é um ato administrativo, que vai ser materializada num documento chamado alvará, mas o nome do ato administrativo é licença. Então, é licença para você construir, tá certo? Veja bem, antes você não poderia construir, antes você estava impedido. A partir do momento que essa licença é emitida, muda uma realidade fática. Permite que você, agora interessado, edifique, construa legitimamente. Então, houve uma mudança, né? Uma mudança no mundo jurídico através desse ato que foi praticado. Ora, antes eu não tinha legitimidade, eu não tinha permissão nenhuma. Se eu fizesse isso, eu estaria agindo na ilegalidade. Agora não, depois da prática do ato, dessa licença, que é um ato administrativo, eu agora posso edificar legitimamente, construir. Então, o objeto é o que? Essa permissão que foi dada ao interessado e que mudou a situação que antes ele não tinha. Da mesma forma, a aplicação da multa. A multa, ela é um ato administrativo, tá certo, gente? Ela é um ato administrativo. Então, qual a consequência que vai ter com a aplicação da multa? Ora, eu não tinha uma punição. Até os agentes da vigilância chegarem na minha repartição e verificarem que eu estava com o produto vencido, eu não tinha nenhuma sanção, nenhuma penalidade. Agora que o ato, né, que foi a autuação, né, que eu recebi, então a lavratura daquele termo de autuação é um ato administrativo que aplicou a minha multa, né? A multa ali, aplicou a multa ao meu estabelecimento. Aquela multa é um ato administrativo. E visa o quê? Efetivar uma punição. Antes eu não tinha punição nenhuma, agora eu tenho uma multa para pagar, né? Segundo Fernanda Marinella, foi até minha professora na rede LFG, ela tem um livro de direito administrativo grosso, a capa dele é até marrom, tinha um exemplar lá na biblioteca de vocês, eu acredito que ainda tem. É muito boa porque, como ela é professora de cursinho preparatório, o livro dela é muito bom, sugiro que vocês deem uma olhada. A Marinella, ela fala que o objeto correspondente ao efeito jurídico imediato do ato. Então, o objeto, ele corresponde ao efeito jurídico imediato, ou seja, o resultado prático que foi causado em uma esfera de direito. Qual foi o resultado prático? Eu agora tenho uma multa para pagar. Qual foi o resultado prático do primeiro exemplo? Agora eu posso construir. Então, representa, na verdade, o objeto uma consequência, gente, para um mundo fático em que nós vivemos. Acabou aí nascendo, né, extinguindo ou transformando um direito que eu tinha. Eu não ou nascendo, na verdade, eu não tinha um direito de construir, passei a ter. Veja bem, em relação a esse elemento, ele pode ser vinculado ou discricionário. Ou seja, se a lei disser que ele deve ser indicado, né? Ser vinculado, então, ao que a lei disser. Então, se a lei disser que é dever do agente fiscal, né, que se deparar com produtos na iminência de vencer ou vencidos, que ele é obrigado a proceder à apreensão daquelas mercadorias e a lavratura e a expedição, uma lavratura de um auto com a expedição de uma multa, a lei determinou. Então, é obrigado que haja, então, é vinculado, melhor dizendo, esse objeto. Se a lei não disser, né, fica a cargo da autoridade, analisando ainda a conveniência e oportunidade, né, agir ou não agir, certo? A última tela de vocês, já para finalizar, fala aqui que é um resumo, né, dos elementos
né, daquela nossa sigla Confiformov, que diz a competência vai ser sempre vinculada à lei, a forma também sempre vinculada à lei de ser, a finalidade, que é o interesse público, sempre vinculado. O motivo, se a lei disser que tem que ser apresentado, ele é vinculado, senão fica a cargo do chefe, né, da autoridade administrativa, e o objeto também poderá ser vinculado ou discricionário. Bom, gente, eu estou finalizando a aula, né, essa primeira parte de atos administrativos, porque nós temos a parte 2, que já está lá, inclusive, na sua pré-aula, número 8, né, encontro 8 no AVA, que é a parte 2, que a gente vai trazer a classificação dos atos administrativos, que é uma classificação imensa de grande, né, que vai ser na próxima aula. Então, eu quero ver se eu fecho, e também nós vamos trabalhar a extinção, as formas de extinção do ato administrativo na próxima aula. E eu quero fechar atos, então, em duas aulas, tá? Que é o que está programado aí pelo nosso plano de ensino. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a qualquer dessas coisas que eu tenha falado na aula, porque se vocês não tiverem, então, eu vou finalizar a aula hoje. Podem se manifestar, tá bem, gente? Podem abrir o microfone de vocês. Outra coisa. Acredito que no fim de semana eu vou estar colocando, talvez até antes, eu vou estar colocando no pós-aula de atos administrativos, no pós-aula 8, algum exercício de fixação. Quando você vê lá qualquer exercício com o nome de exercício de fixação, você fique ligado que isso é um para-casa. Só que o nosso para-casa, ele não precisa ser mandado para o meu e-mail, não, tá bom? A única coisa que você tem que mandar para o meu e-mail é a sua parcial. O para-casa você vai me entregar quando a gente se encontrar, no primeiro encontro presencial nosso. Então, já tem um exercício de fixação lá, né, sobre fundações, que está, salvo engano, na pós-aula 6, dá uma olhadinha, na 5 ou na 6, tá? Na aula de fundações, no pós-aula de fundações. E esse que eu vou colocar sobre atos administrativos, eu vou botar na pós-aula 8. Então, presta atenção. Todo material de apoio vai vir na pré-aula daquele encontro. Então, atos administrativos. Na pré-aula tem 2 apostilas. Uma é essa que você viu hoje, e a outra é essa também do Carlos Barbosa, mas a parte 2. E sempre na pós-aula vai vir um exercício de fixação, que é o seu para-casa, tá bom? Então, na pré-aula vai vir sempre o material de apoio, e na pós-aula vai vir, nem toda semana, né? Mas alguns para-casas a gente combinou que a gente tem que colocar, senão não tem coraçãozinho, né? E aí, os para-casas vocês me entregam quando a gente se encontrar presencialmente, tá bom, gente? Eu vou encerrando a aula por aqui. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se eu fui clara nessa aula, se vocês conseguiram me acompanhar. Eu sei que não é a mesma coisa que uma aula presencial, é claro que não é, né, meus amores, mas a situação que o mundo está vivendo nos obriga a agir dessa forma, né? É o meio que nós encontramos, que a instituição encontrou de estar mais próximo de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, e eu estou aí à disposição de vocês. Vocês têm meu e-mail, os líderes têm meu telefone pessoal. Além disso, eu criei um Instagram só para vocês. Esse Instagram só tem... o objetivo dele foi ter um contato com os meus alunos. Então, tá lá meu Instagram, Prof. Giovana Zanetti. Se você não me adicionou, você me adiciona lá, porque eu estou fazendo lives, eu estou postando informações sobre material, tá? Me segue lá e me manda um direct se você precisar falar comigo com urgência, tá? Ou me manda um e-mail. Combinado, gente? Posso encerrar a aula? Alguma dúvida? Nenhum. Combinado. Bom, meus amores. Tudo certo, professor. Até a próxima. Até a próxima. Eu desejo a vocês aí uma noite abençoada, uma semana abençoada.
Eu espero que vocês estejam bem de saúde, tá? Eu torço para que a gente possa ver, porque eu amo estar em sala de aula, opção, eu amo a falta de opção. Eu estou sentindo muita saudade de vocês, de estar em sala de aula com vocês, para a gente poder brincar, para eu poder falar aquelas besteiras que eu só posso falar presencial, tá bom? Então, que vocês tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada. Fiquem com Deus, tá? E um beijão para vocês. Tchau. Tchau. Seja. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, Obrigado. amor. Obrigado. Tchau, tchau.